Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Letras de Pernambuco, uma jornada para estimular a leitura de autoras e autores pernambucanos. O Letras de Pernambuco é uma iniciativa do Livro News, com o patrocínio da Copergás. Eu sou Fábio Lucas e neste episódio vamos conversar sobre literatura para as novas gerações. Temos aqui 3 convidados. Gostaria de dar as boas-vindas a Fernanda Castro, escritora e tradutora, Lucas Santana, escritor, e Lua Costa, escritora. É uma alegria ter vocês aqui. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando a cada um como foi que vocês começaram nessa exploração da literatura, como foi que a literatura trouxe vocês para junto, tanto como leitores quanto como escritores. Fernanda. Eu acho muito difícil, né, alguém entrar no mundo da literatura sem ter tido um conhecimento, assim, afetivo que vem muitas vezes da infância, da juventude, né? Eu acho que difícil a resposta de alguém aqui vai ser, não, eu comecei a ler depois de adulto, né? Eu acho que o Brasil tem muita sorte da gente ter sido formado por Turma da Mônica, Coleção Vagalume, né? Tipo, todos os paradidáticos que a gente tem, né, na infância, eu acho que são muito formativos. E eles me acompanharam muito, assim, eu era daquelas pessoas que comprava os livros paradidáticos da escola e lia todos antes das aulas começarem, né? E, então, sempre foi um lugar de conforto pra mim. Mas eu nunca tinha entendido que isso podia ser uma profissão, sabe? Livro era uma coisa mágica que aparecia na loja, você comprava, mas eu não sabia que existiam profissionais trabalhando nisso, nem que era possível que eu fizesse isso, né? E, então, na verdade, eu acabei descobrindo o mercado literário através da internet. Eu fiz um blog na época que eu estava recém-formada, fazia resenhas de livros e fui descobrindo que isso era um mercado, né? Que tinha tradutor, que tinha editor, que tinha preparador. E eu fui me enfiando nesse mundo aí. E eu acho que, assim, o ponto de virada mesmo foram as revistas literárias, né? Hoje em dia eu acho que a gente tá com poucas em exercício, mas na época, era o quê? 2015, por aí. Tinham várias revistas aceitando contos, né? Então qualquer pessoa podia mandar, você era selecionado e tal. E você passava por um processo editorial, mesmo que de forma independente e tal, você era editado, você passava por todo aquele processo e acabava sendo formado, né? Eu acho que nessa geração que a gente tá, tem muitos autores que foram formados em revista. E eu fui uma delas. E também cheguei a trabalhar numa revista, que foi a Mafagafo, que também me deu, assim, muita bagagem, né? Sobre como navegar nesse mercado. E quais os autores e autoras que foram as tuas primeiras referências que te encantaram mais? Olha, eu acho que, assim, de infância, Coleção Vagalume, eu era, assim, Giselda Laporta Nicoleles, eu era muito, muito fã, né? Mas depois que eu cresci, entrei assim na adolescência, eu fui muito pro lado da fantasia, ficção científica, que a gente não tem muitas referências no Brasil. Não é que a gente não tem escritores no Brasil, é que eles não foram consagrados. Então a gente é obrigado, né, a ir pro cânone de outros países. Então eu li muito Tolkien, C.S. Lewis, Ursula Le Guin, deixa eu ver, o pessoal assim que famoso de Mary Shelley. E olha que tem até uma tradição boa de literatura fantástica contemporânea aqui em Pernambuco, né? Sim, só que também não tem muita circulação. É isso. E é o que a gente chama de literatura comercial, né? Assim, tipo, você tem a literatura que é produzida do ponto de vista do polo cultural, né? Que tá nas academias, que tá sendo estudada. E tem a literatura comercial, que é o que a gente vê nas grandes livrarias, que é o que a gente vê na propaganda do ônibus, né? E esse tipo de produção não chega pro público, né? Então a gente demora para encontrar os nossos pares aqui em Pernambuco. Lucas. Minha história é parecida. Eu comecei na infância a ler muito, ler bastante. Eu lia Turma da Mônica, Ziraldo, enfim. Meus pais, minha escola... Eu estudava numa escola que estimulava muito, não só a leitura, mas a escrita também. Desde criança a gente tinha muitos exercícios de produção de texto, de redação, enfim. De ficção também, principalmente. E eu gostava muito de escrever. Chegou um momento até que eu escrevia em casa um textinho e ficava levando os capítulos para meus colegas de sala lerem. E todo mundo ficava esperando, todo mundo amava. Mas eu também nunca vi isso como uma profissão, era basicamente um hobby. E depois que eu terminei a escola, eu fui para a faculdade, eu fiz biologia e a escrita ficou totalmente de lado. Era basicamente um passatempo que eu fazia às vezes quando eu queria, enfim, passar o tempo, né?
Aí eu acho que eu comecei a publicar um pouco tempo depois, quando eu terminei minha graduação, que eu estava com mais tempo livre, eu comecei a publicar numa plataforma de publicação gratuita, que dá para ler de graça e tal. Mas profissionalmente eu só comecei durante a pandemia do Covid, que foi aquele momento que estava tudo parado, estava em casa, sem ter o que fazer, e alguém me deu a ideia de que já que eu tinha muitos leitores assim online, que me liam de graça, por que não tentar monetizar isso de alguma forma? Aí foi quando eu entrei mais assim no mercado literário, e também eu comecei a tentar essas revistas que Fernanda mencionou, e realmente isso foi me colocando nesse meio literário que comecei a trabalhar de fato com livros. Lua. Curiosamente, me identifiquei muito com o que Fernanda falou, porque, assim como eles, eu comecei ali na série Vagalume, nos gibis da Turma da Mônica, mas também fui blogueira literária. Olha aí. Eu entrei na graduação de biblioteconomia porque livros sempre foram, assim, a minha linguagem. Eu sempre amei, era o meu mundo. E aí, quando eu entrei na graduação, eu tive um professor, Lorival, que ele me incentivou a começar a escrever, porque eu escrevia poesias, e aí ele leu algumas e ele disse, por que você não abre um blog e começa a publicar o que você escreve? E aí eu ainda tinha muita vergonha de publicar, e aí eu comecei assim, fazendo resenha de livros, tendo parcerias com editoras para fazer essas resenhas e, enfim, divulgação, parcerias com autores, né, nacionais. E foi aí que eu comecei a perder a vergonha, fui publicando um texto, outro, e aí o blog acabou, e eu passei um tempo sem escrever nada e mostrar para o mundo, mas eu acho que foi em 2020 também que eu decidi simplesmente abrir um Instagram e colocar lá tudo que viesse. E foi aí que nasceu o Caixa de Lua, e foi a partir do Caixa de Lua que nasceu o primeiro livro, As Areias da Ampulheta, que é um livro de poesia. E desde então eu tenho lido mais e escrito mais, e tá vindo muita coisa diferente do que eu achava que eu ia permanecer. E é isso. Veja só, vocês três têm uma coisa em comum aí nessa origem, que é a relação com a internet, com o meio digital. E de repente vocês sentiram a necessidade, o ímpeto de voltar para o papel, de ir para a publicação de livros. Eu queria que vocês contassem mais um pouquinho dessa vontade, desse desejo de ter o livro materializado aí como objeto mesmo de consumo, de leitura, enfim. Eu acho que... Porque havia um mito de que as novas gerações não iam precisar mais desse objeto. Iam ler sempre no meio digital. Mas ao mesmo tempo existe aquele mito de que você só é escritor de verdade se você tiver um livro físico. Exatamente. E é uma coisa que permaneceu apesar do avanço do digital. Sim. E até da influência decisiva que o digital teve para formar vocês como escritores. Exato. Né? Não, eu acho que hoje em dia, o grosso de quem vende livro é o digital. Tipo, o formato físico é vendido no digital, né? Sim. No e-commerce, que a gente fala, né? As livrarias físicas estão morrendo. O livro físico, não. Mas as livrarias, né? A gente passou pela falência de grandes redes e tal, enquanto a Amazon, outros grandes players, assim, estão tomando conta. Então, eu acho que tem duas questões, né? Tem uma parte afetiva do objeto livro, né? Que eu acho que ainda é forte a sensação tátil, o cheiro, né? O leitor tem sempre aquele negócio, cheiro de livro, né? O cheiro, o poder emprestar, ser um objeto tangível, eu acho que tem seu valor. Inclusive para as novas gerações, né? Tem seu valor. Mas eu acho também que é um pouco do que o Lucas falou, desse lugar de prestígio que o livro físico ainda tem, né? Como se você fosse olhado de maneira diferente quando você alcança... A noite de autógrafo. Pois tem todo um glamour associado. Eu noto, assim, conversando com quem não faz parte do mercado, que o pessoal ainda tem uma visão muito romântica do que é ser escritor, né? As pessoas acham que a minha vida é completamente diferente do que ela é. Mas, por exemplo, eu comecei a publicar durante a pandemia, então não tinha eventos literários. Então,
foi um momento muito digital ali, todo mundo estava publicando digital. O meio digital possibilita essas facilidades de você publicar só um e-book, só um livro digital, sem precisar das etapas de impressão, enfim, e facilita para muita gente, por ser mais barato de produzir. E além disso, não estava tendo eventos, né? Só que agora, com a volta dos eventos, que está voltando com tudo, é complicado. Eu vejo que muitos escritores, colegas que não têm livro físico, sentem essa dificuldade de se vender ali na feira, porque eles não têm uma coisa para mostrar ao pessoal que está circulando. Acho que tem essa diferença também. E é muita gente que gostaria de publicar e não tem livro publicado, mas tem livro no meio digital somente. Com certeza, bastante. Então é uma população ainda maior de escritores que não tem... Eu diria que muito não tem maior livro, do que dos publicados. Acho que hoje em dia a maioria das pessoas começa publicando digitalmente. E assim, tem gente que essa é a carreira que ela escolhe. A pessoa nunca vai para publicação tradicional, como a gente chama. Ela resolve ficar indie no e-book, vendendo como se fosse ela a própria editora, aquela empresa de uma pessoa só, né? Ela faz tudo. E tem gente que, assim, é isso que eu digo que tem a romantização da profissão do autor, né? Eu acho que as pessoas que mais ganham dinheiro com livro é um nicho muito pequeno, mas são independentes de vender livro e-book em plataforma. Sim, agora, isso que você falou é muito verdadeiro, né? O escritor ou escritora só se sente realmente escritor ou escritora se tiver um livro para autografar, não é isso? Isso. Acho que ainda existe muito. Ele falou até da questão dos eventos. O As Areias da Ampulheta, quando eu lancei, a gente estava em plena pandemia, assim, foi no fim de 2020. Então eu não tive evento do lançamento. O Veneno foi agora na Bienal que eu lancei, mas eu senti, sim, essa dificuldade de quando você não tem esse contato com os leitores, né, de alguma forma, você tem mais dificuldade, sim, de fazer essa venda, se vender, digamos assim, né, como escritor. E o seu livro, no caso. Então vamos aproveitar um pouquinho mais essa experiência de vocês no digital para saber o que é que, vamos usar essa palavra feia, mas é o jeito, o que é que engaja os leitores ao conteúdo que vocês fazem, à literatura que vocês fazem nas redes. Pergunta difícil, não tá. Se alguém souber, por favor, me conte. A pergunta de milhões. Olha, o que é que vocês acham que engaja? Pronto, melhorou. Sim. Então, lá vou eu, né? Eu sinto que a gente está num momento em que... E isso não é só na literatura, tá? É em qualquer ramo artístico e até em outras profissões. A gente está vendendo mais a imagem da pessoa do que o produto em si. Sim. Então, não estou dizendo que eu sei fazer isso bem, tá? Eu não sou um bom exemplo para vocês seguirem. É o que você está vendo. Mas eu noto que todo mundo virou uma marca de si mesmo, né? Então, às vezes, o livro não importa tanto. Importa que é um livro de fulano. E aí você tem que criar a sua voz. A sua voz. Como se o leitor primeiro se imagem. vinculasse a sua voz, ao seu jeito, ao que você... As suas ideias, seus princípios, enfim, se identificasse. E através disso, ele, de certa forma, se interessasse pelo que você faz, pelo que você escreve. Eu estava pensando exatamente nisso. Que é muito mais uma questão de estabelecer identificação. Porque antes era mais uma coisa do prestígio do livro. Fulano publicou um livro, ficou famoso, então qualquer outro livro que ele publicar vai vender, porque o primeiro fez sucesso, enfim. Só que agora eu acho que é isso, é esse caminho diferente. Primeiro a pessoa, depois o produto. A persona, isso. A fama da persona e depois a obra que vier, que o que eu tenho meio que percebido. secundário. Isso. O que é que tu acha, Lucas? É isso mesmo? Eu concordo. Tanto que antes de eu ser publicado por uma editora tradicional, chegaram para mim para conversar comigo, falando que eu precisava, antes disso, trabalhar minha imagem. Não porque eu tinha uma imagem negativa, mas porque eu precisava começar a aparecer mais nas redes sociais. Precisava aparecer em vídeos falando, porque eu não fazia vídeos antes, tenho vergonha, enfim, várias questões de autoestima, de não querer aparecer, dessa exposição. Mas me falaram que para eles venderem um autor, que era o meu caso, desconhecido, eu precisava aparecer mais, para que as pessoas primeiro me conhecessem
e depois se interessasse pelo que eu estava publicando. Então, acho que realmente isso é uma questão. Tanto que a gente vê assim, casos de editoras publicando pessoas que já eram famosas antes. As editoras buscam muito isso porque sabem que, independente do conteúdo do livro, da qualidade do livro, aquele livro vai vender, porque aquela pessoa já tem muitos fãs, seguidores que vão atrás de qualquer coisa que ela faça. Uhum. E isso é uma coisa assim, dificulta um pouco o acesso, né? Porque muita gente tem essa visão do autor como uma pessoa introspectiva, né? Que vai estar lá tímida, não quer falar com ninguém. E, assim, muitas vezes é mesmo, né? Eu acho que totalmente é. Eu era assim, mas a gente aprende, tipo, a gente se obriga a fazer. Tipo, eu, Lucas, Lua, a gente já fez tanto isso que parece que a gente é bom nisso. Mas é treino, porque é necessário, né? A gente nota que tem essa pressão para que a gente apareça. É como o Lucas falou, até por métricas de engajamento e tal, a diferença de você postar um conteúdo e você postar um conteúdo com a sua cara na foto é muito grande, muito grande. Uhum. E você veja que diferença do modelo anterior, de anos, décadas atrás, em que realmente os escritores, eles não apareciam e faziam questão de não aparecer. Então você tem nomes muito famosos da literatura brasileira, pernambucana também, que não davam entrevista, não fazia nada, assim, hoje em dia nem apareceriam em rede social. E hoje como vocês estão falando aí, isso se inverteu. Então é preciso primeiro aparecer para depois a obra entrar em relevância porque está associada àquela persona que eu gosto ali, que eu tenho simpatia. É por aí. E nesse caso, como é que vocês fazem? A gente tenta. Uma coisa é que eu acho que também esbarra um pouco na dicotomia de que a literatura meio que está ali em choque, concorrendo com as telas. E ao mesmo tempo, precisamos delas para poder veicular o trabalho da gente, para que mais pessoas conheçam, para que a gente possa mostrar o que a gente faz. Então a gente fica naquela balança que vai pendendo para um lado. A pessoa está ali na tela, mas ela está concorrendo com outras redes sociais e vídeos, e enfim, é muito estímulo e acaba que fica aquela concorrência de que as pessoas a gente precisa aparecer, as pessoas precisam conhecer ali através da rede social, mas ao mesmo tempo a quantidade de conteúdo que a gente está concorrendo é desleal. Mesmo assim, você tem que estar lá, sim, inclusive antes de ter a sua obra valorizada, né? Sim. O que é bem paradoxal, considerando que o que a gente quer distribuir para as pessoas é literatura, que é basicamente tirar a pessoa das telas, né? Colocar a atenção total dela no lugar. Mas olha aqui meu vídeo primeiro. Você precisa você precisa estar no mercado, no local ali de competição de todo mundo para chamar a atenção de sua obra e da literatura. Qual é a tua estratégia, Lucas? Então, o que Lua falou sobre as pessoas, a gente, né, tá sempre bombardeado de muitas informações. E puxando para o nicho da literatura, quem segue criadores de conteúdo, autores, tá o tempo todo recebendo lançamentos, livros, muitos livros diferentes. E a estratégia que eu tenho é a estratégia que eu fiz para a capa do meu livro, né, que é essa aqui. Que foi, meu livro vai estar na livraria com muitos outros livros. E eu preciso de uma capa que chame a atenção para que a pessoa bata o olho e veja esse livro entre tantos outros. Então, o que eu tento fazer nas redes sociais é basicamente isso. Por exemplo, vídeos curtos que os jovens, o TikTok, o Instagram, é tudo vídeo rápido. Ninguém consegue se concentrar com um vídeo de mais de 10 segundos, nem muito texto. Então, tem que ser uma coisa rápida que chame a atenção para a pessoa fique com vontade de ler aquilo, sabe? Pra pessoa se sentir também incluída, pra ver, nossa, tá todo mundo falando desse livro, eu tenho que ler também, porque a rede social funciona dessa forma. Então eu tento tentativa e erro, vendo o que cola ou não. E vocês se sentem à vontade na frente das câmeras? Como é que como é que esse desafio consegue ser superado? Superado não, aproveitado, assim, né? Tudo é uma questão de costume. Você melhora com o tempo, fica mais natural com o tempo. Os primeiros são horríveis, os primeiros eventos você tá suando, com dor de barriga. Depois você acostuma, sabe? Você consegue.
Mas, por exemplo, no meu caso, diferente de Lucas, eu fiz um acordo comigo mesma de, tipo, até onde eu tô disposta a ir. Né? Então, tem coisas que eu não me sinto à vontade e, assim, eu não quero fazer. Então, eu não faço. Mas, assim, você tem que estar ciente de que é um preço. De que você vai perder coisas por isso, né? Então, é assim, dificulta um pouco o meu caminho, sim. Mas eu acho que é importante a gente ter também, assim, o ponto do... Daqui eu não consigo, né? Aqui realmente é passar por cima de quem eu sou. Então eu não faço muito conteúdo pra internet porque eu realmente assim não consigo. Então o que eu tento fazer é colocar coisas que pra mim soam mais do tipo assim, eu estou interessada em mostrar isso, mesmo que seja esquisito. Então, atualmente, a minha editoria é coisas esquisitas, porque é o que eu gosto. Então, eu falo muito de bicho estranho, de coisas científicas, né? E isso, assim... Apesar de ser nichado, engaja com pessoas que estão procurando esse conteúdo e não tem quem fale, né? E você está sempre presente. Isso. Então, que é outra coisa também que puxa muito, né? É isso. É como se fosse ganhar destaque, indo pelas beiradas do destaque. Do tipo, se isso tá viralizando, e essa galera que não quer consumir esse conteúdo, ela vai ver o quê? Ela vai ver a pessoa estranha. Sou eu. E aí, de qualquer forma, formam-se uma comunidade, né? Sim. É isso. Forma-se. Outra coisa que eu tava pensando também é que antigamente, no momento que a gente publicava o livro, era como se fosse a chegada, né? Publicamos. Hoje em dia, não. Eu acho que é o meio do caminho. A gente chega lá, tá na busca e, enfim, seja por meio independente ou tradicional, a gente publica e aí depois a gente precisa ir pelo labirinto para ser lido. A gente precisa correr atrás de achar o leitor que esteja interessado naquilo que a gente escreve, e eu acho que esse é o trabalho maior. Eu achava, antes de publicar, de escrever, enfim, que o maior trabalho era escrever, e de fato muito suor e lágrimas, mas assim, o trabalho, especialmente para quem é introspectivo, de buscar essa audiência, esses leitores, aparecer, criar uma comunidade, um engajamento, é uma parte bem grande e às vezes um pouco custosa do caminho. Principalmente quando a gente é ou independente ou numa editora pequena, editora independente, editora sem muita distribuição. É difícil a gente chegar nos leitores, então a gente depende basicamente das redes sociais. E pra gente ter um alcance nas redes sociais, a gente tem que ficar fazendo essas coisas. Aí foi assim, eu fui me acostumando pela necessidade. Antes eu não gravava vídeo falando, não gravava vídeo aparecendo. Só que eu fui ver que eu precisava fazer isso pra vender. Eu só convertia o conteúdo em vendas fazendo vídeos assim. Aí até o momento que me acostumei, virou uma parte corriqueira assim, do meu trabalho como de escrita. Fazer vídeos pra tentar alcançar mais pessoas. E vocês acham que de certa forma atrapalha, por exemplo, a criação? Vocês conseguem conciliar bem a criação com essa parte de exibição, de promoção da imagem? Vocês, quando vão focar na escrita de um livro, precisa dar uma parada nisso? Como é que funciona para vocês? Acho que com muita terapia. Eu acho que é diferente de autor para autor, né? Tem gente que consegue administrar melhor cada papel desse, tem gente que realmente precisa se afastar. Mas eu acho que o principal não é nem a presença online em si. É a quantidade de trabalhos que um autor precisa manter para conseguir pagar os boletos, para conseguir se sustentar com literatura, né? Então, tipo, nós somos os escritores, nós somos os promotores, nós somos a identidade da marca, nós geralmente temos outro emprego para pagar os boletos, não sei o que. Então, assim, as 24 horas são muito insuficientes. Claro, nós habitamos um multiverso no próprio corpo, né? Exato. Somos 1000 profissionais no corpo só. Então, eu acho que assim, a presença online é só mais um dos papéis que a gente tem que dividir. Assim, eu acho que o sonho de todo autor é poder ser só autor, sabe? E isso é um percentual assim, mínimo dos autores publicados no Brasil, pelo menos, que consegue se sustentar só com direitos autorais. É assim? Concordo plenamente. Eu acho que, pelo menos para mim, né? Quando eu tenho que me concentrar em pensar em um conteúdo para as pessoas se atraírem, né? Para que eu possa converter, talvez, em vendas do meu livro, eu fico pensando, é um tempo que eu poderia estar ali sentada escrevendo alguma coisa. Eu também gosto, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com criatividade. Eu gosto de pensar em algum post interessante que vá, talvez, atrair alguém que se interesse pelo mesmo tema.
Mas eu acho que a maioria das pessoas deve sentir isso também, essa vontade de estar ali concentrado no que ama, né, que é escrever, mas também ter que fazer essa tarefa. Até porque, pra gente, o nosso mercado, a gente também acompanha ele online, né? Porque se você for ver a maioria das editoras, dos eventos, isso tá mudando, mas ainda é muito concentrada na região sudeste, né? Sim. Então, pra você saber quem é editor da onde, quem tá publicando o que, não sei o quê, você também fica online, cronicamente online, olhando tudo, e nós também somos vítimas da tela, né? De ficar lá no scroll infinito, de meu Deus, já passou uma hora que eu tô aqui no Instagram vendo gatinhos, né? Então, é isso, assim, a gente acaba perdendo muito tempo, porque tem essa necessidade, não só de se mostrar para o público, mas se mostrar para os nossos próprios colegas de trabalho, né? Às vezes é assim que você chama a atenção de um agente, que você chama a atenção de um editor. Lucas, já tivesse esse conflito entre a criação e a promoção? Sim, mas na verdade isso que tu falou agora é o que mais toma meu tempo, quando a gente precisa ficar se atualizando no Instagram. Eu desenvolvi assim um método que funciona para mim de quantidade de produção de conteúdo assim online, que funciona para não tomar meu tempo de escrita, que eu faço vídeos muito básicos, tipo, eu vou numa livraria e gravo 30 vídeos diferentes, assim, segurando meu livro em poses diferentes, e ficar esses 30 vídeos no meu vídeo. E depois eu faço legendas curtas para ele, 30 legendas diferentes. Aí pronto, eu já tenho um conteúdo para um mês inteiro, postando vídeo todo dia, de vídeos de 15 segundos. Aí isso não toma muito meu tempo, eu passo 1 hora editando todos os 30 vídeos e já ficam todos salvos e eu vou postando todo dia. Mas eu demorei muito tempo para perceber isso, porque antes eu ficava naquela pressão de fazer um conteúdo com muita coisa, muito texto, falando sobre coisas complexas, mas eu vi que já tem muita gente produzindo conteúdo bom sobre todas essas coisas, eu não preciso ser mais uma, e o que preciso é fazer divulgar meu livro e escrever, que tá ótimo, né? Mas realmente toda triste isso, não é? Sim. Mas tem outras coisas que tomam muito tempo também da gente. Por exemplo, marcar menção de fotos de leitores. A gente todo dia tem que entrar no Instagram para repostar. Porque se eu ficar 2 dias sem entrar nas redes sociais, eu vou estar ignorando um monte de gente. E os stories somem 24 horas. Então você tem que olhar todo dia, né? Você não pode só olhar uma vez na semana. Você tem que todo dia. E assim... não é uma reclamação, a gente agradece quem realmente republica e fala dos nossos livros, mas é isso, a gente tem que estar online, tem que estar disponível para dar essa atenção para as pessoas. Final de semana passado eu passei uma folga em Maracaípe e foi isso, era uma folga para eu ficar off, mas todo dia eu tenho que entrar no Instagram para ver se alguém estava mencionando. E como eu estava na praia e tinha um mangue, aí eu levei meu livro O Silêncio do Mangue para aproveitar e gravar conteúdo no mangue. Então folga. É isso, é sempre isso. E além da presença digital, virtual, e essa atenção que vocês têm que ter com a comunicação dos leitores e de quem está repercutindo vocês também, queria saber um pouco como é a vida fora das telas. Então, como é que, por exemplo, o mercado ou o círculo literário em Pernambuco de alguma forma ajudam ou desafiam, atrapalham vocês, enfim, vocês circulam por aqui, o que é que vocês têm feito para divulgar o trabalho, para espalhar o que vocês fazem? Já que a gente está falando também da literatura pernambucana, mas não só, também de como esse espaço editorial funciona aqui para quem está fazendo o trabalho que vocês fazem. Então, quando eu lancei o primeiro livro, estávamos na pandemia, eu fiquei um hiato sem lançar nada físico, né, no caso. Eu lancei 2 contos, né, virtuais, e-books, e lancei agora o Veneno e Outras Formas de Matar, e foi aí que eu comecei a participar de alguns eventos, algumas coisas, que eu, sinceramente, era bem por fora. Até hoje sou em algumas coisas, mas eu tenho buscado estar mais presente nessa área, né? Porque existem eventos bem legais que acontecem às vezes e a gente perde porque justamente não tem uma veiculação tão grande. Porque a gente percebe que eventos lá fora, em outros eixos, né, do Brasil, especialmente Rio, São Paulo, são muito bem divulgados. Então aqui a gente vê nas redes sociais 1001 eventos acontecendo lá. Aqui, não tanto. Ultimamente eu tenho visto bem mais. E assim, sempre que eu posso, eu apareço, porque é importante. Tanto essa presença virtual quanto a presença
ali no lugar onde você cresceu, o lugar onde você vive. Sim. E o lugar que você escreve, né? Porque Lucas tem o livro dele, O Silêncio do Mangue, que ele é inspirado aqui no Recife, o Sangue Raro também. Então, assim, é o lugar que ele traz aqui a literatura dele. Então, é importante que a gente esteja inserido nisso também. Uhum. É engraçado, porque toda vez que fazem essa pergunta, assim, do tipo, e a cena pernambucana, Sim. né, tal, eu noto que a maioria dos autores dá uma, assim, do tipo, nossa, eu não conheço a cena. E eu acho que isso não é uma questão de culpa individual, é uma culpa coletiva nossa, Sim. sabe? Eu acho que a gente não tem ainda, embora isso esteja mudando, a gente não tem essa visão de um mercado local. Principalmente quando a gente fala de literatura comercial, de entretenimento. E não é só questão de mercado. A gente também já conversou aqui com alguns representantes de poesia, e aí é curioso como se faz menção a movimentos passados, de décadas passadas, movimento como uma coisa orgânica de poetas que iam para uma determinada direção e se encontravam. Hoje se faz muita produção poética, mas de forma isolada, né? Sim. Então você não tem muito aquela pegada coletiva, os encontros frequentes e tal. Eu acho que é isso que você está falando também. Não, e assim, por exemplo, um dos livros que eu trouxe para comentar aqui é esse Ninguém no Mundo, que foi publicado na oficina de escrita criativa do Wellington de Mello. Sim. Então, assim, um curso de escrita criativa no Recife, há 10 anos atrás, isso não existia. Isso foi no César, né? No César School. Isso. Então, assim, a gente não tinha formação, a gente não tinha quem procurar, não tinha profissionais. Então, se eu pensasse assim, nossa, quem é um tradutor que mora em Pernambuco com quem eu possa trocar uma ideia? Não sei. Hoje em dia, a gente está conseguindo criar essas pontes, né? Uhum. A gente está abrindo a Academia Pernambucana de Letras, né? Tá tendo eventos onde a gente se encontra e tal, para formar essas pontes. Eu acho que tá faltando isso, né? Da gente ter movimentação em vários cargos editoriais em Recife. E vocês conseguem circular, fora os eventos, levar o trabalho de vocês, os livros, para escolas, de repente conversar com alguém nas livrarias, como é que foi? E a relação de vocês com as editoras locais também? Dá para falar nisso? Assim, no meu caso, sobre isso voltando um pouco à pergunta anterior, para eu emendar com essa. Sim. Quando eu comecei a publicar no mercado editorial, assim, a maioria do meu público era do Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, porque eu acho que, por questões de visibilidade, acaba que os leitores de lá conseguem acessar mais coisas, assim, por causa de eventos, editoras e enfim. E muito mais recentemente que eu consegui encontrar público daqui de Recife, não só o público, como também outros autores, por causa da volta de grandes eventos, como principalmente a Bienal de Pernambuco, me aproximou de muitos leitores que antes não conseguiam chegar até mim, porque aqui a gente não tem, apesar da gente ter alguns eventos, como o Lua estava falando, a divulgação deles não são tão boas. Principalmente porque a gente não tem a verba que eventos de São Paulo tem, né? Então acaba que os eventos não conseguem ter todo o alcance, esse marketing enorme que alcança o Brasil inteiro, né? Então é uma coisa muito nichada de eventos muito bons, como o Festival de A Letra e a Voz, que eu e Fernanda a gente participou. Que muitas mesas incríveis que eu fui assistir e tem, tipo, 5 pessoas assistindo. Dá uma dó, né? Pois é. Mas isso é principalmente por falta de divulgação mesmo, que não conseguiu chegar a essas pessoas. E sobre a circulação, eu tenho uma facilidade no quesito de livrarias, por eu ter um livro físico com a editora, então a editora faz essa ponte de eu chegar na livraria e conversar com os livreiros, apresentar meus livros, aí isso é bem legal. No meu caso também o contato com as livrarias é feito através das editoras, até porque assim, a gente não tem autonomia de chegar lá, vim apresentar meu livro e tal, depende da editora mesmo, dos representantes comerciais, mas eu noto que como tudo em Recife é bairrista, as livrarias também são bairristas. Sim. E quando a gente chega lá e se apresenta para os livreiros, cria um relacionamento mesmo. Então assim, tem livreiros que a gente se encontra na rua, fulano, não sei o que sempre recomenda o livro, que faz questão de tipo, a gente vai fazer um clube do livro, vou botar teu livro no meio. Então, apesar do digital tá tão forte assim nas vendas,
O livreiro, eu acho que ele ainda influencia muito, principalmente local. Eles falam que quando eles apresentam para os leitores, tipo, sabia que ela é pernambucana, a galera compra, sabe? O bairrismo vence, vamos dizer assim. Isso, falando nisso, uma coisa de estratégia de marketing que sempre funciona pra mim. Primeiro que meu livro tem uma laúça na capa. E quando eu faço vídeo assim, eu falo: você encontrou um livro pernambucano, de fantasia, uma distopia pernambucana. Os olhos das pessoas brilham na hora. Pegou todos os pernambucanos online. Exatamente. Primeiro que é em Pernambuco, segundo é uma coisa que a gente não tem referências, né? Não tem costume de ler livros assim que se passam em Pernambuco. Então tem toda essa força do bairrismo pernambucano que ajuda. E Pernambuco tá na moda, né? Mais do que nunca. Sim, então. Cada vez o maior mais. em linha reta. Não é? E eu ia falar em relação a escrita de vocês. Como é que se dá esse início do trabalho? Como é que surgem as ideias para os livros, enfim. Lua. Do modo mais louco possível. Minhas histórias, elas surgem assim, das coisas mais absurdas. Desde o nome de um personagem surgir primeiro e a história depois, até uma situação me tocar e daí surgir toda uma ideia, como, por exemplo, uma ideia que surgiu há, acho que um mês atrás e eu tô começando a desenvolver. Provavelmente será um protótipo de romance, ainda não sei como será, e que nasceu exatamente de uma situação de violência na cidade, que é pano de fundo para muitas das minhas histórias atuais, né? Já que eu abordo muito dessa questão do cotidiano, da violência, sei lá, de gênero, enfim, as diversas violências que somos capazes de sofrer e de perpetrar contra o outro. E aí, eu acho que é o jeito que eu escrevo, assim, é o que me toca, o que eu preciso elaborar de alguma forma, e aí isso se transforma em força para que eu possa fazer a minha literatura acontecer. No meu caso, eu vou juntando ideias que eu vou tendo ao longo da vida e vou acumulando na bagagem, e uma hora elas fazem sentido em algum momento. Por exemplo, vou usar Sangue Raro de exemplo. Eu tava com vontade de escrever uma história sobre pessoas que fazem parte de alguma minoria social, por exemplo, pessoas LGBT, que são exploradas pelo sistema, mas ao mesmo tempo elas são úteis pelo sistema. Elas são marginalizadas, mas ao mesmo tempo exploradas. Aí eu não sabia como ainda elaborar isso. Aí eu pensei, quero que seja uma fantasia. Aí eu vou dormir, passo dias pensando nisso, aí não vem. Aí, por exemplo, eu fui no carnaval, aí vi uma laúça dançando, aí pensei, nossa, isso é mágico. Aí, enfim, vai juntando tudo isso, a magia do carnaval, a população sendo explorada, essa força revolucionária que tem na cultura popular. Aí eu vou juntando tudo, as peças vão encaixando e uma hora nessa história eu me sento para escrever. Mas até o momento que eu sento para escrever, passou muitos meses eu pensando nessa história, sabe? Eu acho que varia de história para história também. Acho que tem umas que, assim, sentei no rompante, escrevi os 3 primeiros capítulos voando. Tem outras que é trabalho, parindo cada palavra por palavra. Mas eu acho que as ideias, assim, elas vêm muito num grande liquidificador entre o que você vive, o que você experiencia e o que você consome também, né? Tipo, eu acho que quanto mais rico for o teu repertório, né? Quanto mais você consome livros, filmes, podcast, música diferente, que te abre horizontes, eu acho que você tem mais vocabulário para criar, né? Acho que isso facilita também. E aí, com o tempo, você vai aprendendo a usar esse vocabulário para colocar você ali, né? Para escrever com a tua voz, para escrever o que te chama. Eu, recentemente, eu dei uma oficina que eu intitulei assim, escrever sobre o que dói. Aí o pessoal falou assim, nossa, você só escreve coisa triste. Eu faço, pois é. Mas eu acho que, assim, pra mim, o que me atrai colocar no papel é usar a fantasia, usar o elemento especulativo para tentar entender, fazer as pazes com coisas que no concreto são mais assustadoras, né? Então, geralmente, eu coloco essas coisas que doem no papel. Você disse que o Recife, ela falou do seu livro, o Recife está no cenário, né? Sim. No enredo. Como é que a pernambucanidade, vamos dizer de uma maneira mais ampla, está no trabalho de vocês?
Eu acho que é a atmosfera. No meu trabalho, inclusive, tem uma das fotos que é no centro do Recife, aqui no Veneno e Outras Formas de Matar. Eu tirei a foto e automaticamente guardei. Eu disse, isso aqui vai servir em algum momento. E aí, acho que 2 anos depois, eu escrevi um dos contos desse livro. E aí, na minha cabeça, veio aquela foto. Eu disse, aquela foto é a foto desse conto, o cenário desse conto. E é exatamente isso, é o que a gente cresce pegando os ônibus aqui, andando pelo Recife, cruzando as pontes, é o que a gente sente quando a gente vê uma festa de carnaval. Eu acho que essa atmosfera que o Recife tem, que Pernambuco tem, permeia de uma forma ou de outra o que a gente escreve, seja uma fantasia, seja um livro insólito, seja algo mais real. Eu acho que sempre tem um jeito de ter aquela pitada de Recife ali dentro. No meu caso, assim, eu sempre gostei, eu gosto muito de ler literatura policial, suspense, investigação. E minhas referências ao longo da minha vida como uma pessoa leitora sempre foi gringos, né? Dos Estados Unidos, da Europa. Então, quando eu pensava em uma história de investigação, vinha aquele cenário frio de Nova York, da neve nas casas, e nada condizente com minha realidade, né? E eu vejo hoje em dia que isso era o que me travava para escrever, porque quando eu parava para escrever, eu não conseguia visualizar esses cenários, porque eu não conseguia ver a minha cidade numa história. Aí, quando eu me mudei para Recife, antes eu morava em João Pessoa, o cenário de Recife me impressionou bastante, que eu vim morar no centro da cidade e todos aqueles prédios altos e antigos, decrépitos, aquele mangue e o rio cortando. Foi uma coisa bem forte, assim, para mim, e que funcionou como cenário. E foi aí que eu tive a ideia de escrever O Silêncio do Mangue, que foi meu primeiro livro, que é uma história de investigação policial que se passa numa cidade inspirada em Recife. Aí é o que pega, não se passava em Recife, se passava numa cidade inspirada em Recife, porque eu ainda não conseguia ver Recife como um cenário para um livro, porque eu nunca tinha visto. Não tinha Recife num cinema, assim, de grande circulação, não tinha em livros de ficção, livros de fantasia, de investigação, então não via como cenário. Mas aí, enfim, fui vivendo mais Recife, fui incorporando todo esse bairrismo e depois eu pensei, vou sim escrever uma história que se passa em Recife, as pessoas vão ter que aturar. Mas bati aquele medo de, nossa, a minha editora, que é lá de São Paulo, não vai querer publicar uma história que se passa em Recife, que é muito nichada. Uma distopia, ainda mais uma fantasia, porque a gente não tem livros publicados de grande circulação, assim, que servem de referência. Mas aí eu fui e rolou, né? Joguei a rede pra ver se caía. Agora então ela vai dizer, opa, de Recife queremos. Justamente é uma coisa que Kleber Mendonça até falou, que as pessoas sempre dizem que é um filme nichado, que ninguém ia querer ver, porque é um filme que se passa em Recife, é só um filme só pra recifenses. Tá aí, né? Circulando no mundo inteiro. E pra mim, além da tua escrita, que é ótima, eu acho que a grande força motriz é justamente essa. É a identificação que rola quando uma pessoa daqui lê o teu livro. Sim. Do mesmo jeito que quando eu fui assistir O Agente Secreto, começou a primeira cena e eu disse, ai, que delícia, tô ouvindo meu sotaque no filme, e a gente vai vendo as coisas que a gente tá acostumado a ver, e isso gera uma identificação absurda. E com o livro é a mesma coisa. E eu acho que essa é a grande força da tua escrita, assim, especialmente depois que você assumir, dizer, eu vou escrever sobre o Recife e acabou. E eu acho que, assim, isso vai um pouco até além da questão do cenário, né? Porque tem um negócio também que, o autor é de Pernambuco, então ele só pode escrever sobre Pernambuco. Tipo, as pessoas estão esperando livros de Pernambuco. E eu acho que isso é um pouco além do tipo... Quando você vai escrever, não importa se você vai escrever uma história que se passa na Lua, uma história que se passa em 2530, sabe? Você traz a sua bagagem. Tipo, cultura é uma coisa que emerge da tua convivência, do povo, do lugar onde você vive. Então, é o jeito que a gente fala, é a comida,
É o jeito que a gente reage, né? Então, por exemplo, eu também tenho alguns contos publicados em revistas anglófonas, né? Mandei pro mercado de literatura inglesa. E o Lágrimas de Carne, que é uma história, assim, muito pessoal, que se passa no Agreste de Pernambuco e tal, ele começou como um conto que eu escrevi em inglês e mandei para as revistas. E ele foi recusado em todas as revistas. E as revistas diziam assim, mas você não explica, é um conto que tá furado, tipo, você não tá explicando o que aconteceu. E aí, a partir disso, eu fui conversando com outras pessoas e cheguei em artigos de literatura explicando, assim, como a mentalidade americana limita o jeito de contar histórias, porque o jeito de contar histórias dele é diferente do jeito que a gente conta história no Brasil, né? A gente é acostumado ao insólito sem explicação. Você diz assim, minha tia vê alma. Normal, mais uma terça-feira na nossa vida, sabe? A gente não tem essa necessidade de explicar o que aconteceu. É literalmente o realismo mágico. Realismo né? mágico, a gente vive o extraordinário todo dia, né? E aí, quando você sai dessa cultura, tem um choque, as pessoas não entendem, né? Quando falam do estúdio Ghibli, falam assim, nossa, mas ele tem um jeito diferente de contar histórias. É porque você tá consumindo literatura japonesa, né? Cada povo tem o seu tipo de contar. E aí, quando você tá no Nordeste, o seu jeito de contar vai ser diferente de quem tá no Sul, de quem tá no Sudeste, de quem tá no Centro-Oeste, né? Então, isso transparece nas palavras que você escolhe, transparece nas roupas que você escolhe, nas relações de família, né? Eu noto, por exemplo, na minha literatura é muito forte a presença não do catolicismo enquanto religião, mas do catolicismo enquanto ética, enquanto tem que pedir a benção, sabe? Tem que ir no dia da novena. E isso é uma coisa porque é de onde eu nasci, é de onde eu vim. Então eu acho que você não precisa necessariamente ambientar na sua cidade, mas você transparece quem você é. Ai, ficou na minha cabeça isso que tu falou de minha tia vê espírito. Porque se isso fosse num filme ou um livro dos Estados Unidos, ia ter que ter uma explicação. Por que essa tia vê um espírito? Ela foi uma maldição que veio de não sei o que, não sei o que. Sempre rola essa explicação, né? Tem também uma coisa... Tem um autor, o Dante Luiz, que ele sempre fala isso, assim, o brasileiro não tem medo da morte. Ele publicou um artigo na The Dark falando sobre isso, assim, como o terror americano não funciona no Brasil, porque, tipo, seu vizinho é serial killer, tipo, e daí, gente? A gente tem polícia, a gente tem milícia, sabe? Vizinho serial killer, a gente tem vendendo coxinha. A gente vende coxinha de carne humana, sabe? E isso é uma... Assim, eu sei que é uma coisa séria, tá, gente? Eu não sou maluca, mas é uma piada também, né? A gente brinca com essas coisas, a gente se comunica com a alma, a gente não tem esse... E a gente faz outras perguntas. Sua tia tá vendo espírito? Quem era? Exato. Falou o quê? Tava bem? Exato. Né? E você falou aí do jeito de contar a história, mas também tem o jeito de ouvir a história, né? Nesse sentido, como é que vocês definiriam ou desenhariam um perfil dos leitores e leitoras do que vocês fazem? A oralidade aqui no Brasil é muito forte, né? É uma história que é contada da avó para a mãe, da mãe para o filho. E por mais que a gente tenha convivência com novas tecnologias e tudo mais, essa herança familiar, essa coisa muito intimista, fica na hora que a gente escreve, fica na hora que a gente lê e recebe a literatura de outra pessoa. A gente imagina de onde é que veio isso. Será que, sei lá, foi a história que a mãe dessa autora contou? Será que isso veio em algum momento da história da família dela? Então, assim, acho que o que a gente vai vivendo de herança familiar tá muito intrínseco naquilo que a gente coloca no papel. Seus leitores e leitoras, o que é que vocês pensam a respeito deles? Eu acho que, assim, pelo que eu sempre venho falar comigo, os meus leitores, principalmente, eles gostam muito da oralidade que tem no meu texto, que é o meu sotaque, de ler o nosso, tipo, ouvir, se gostasse, Sim. que não é muito comum em livros e que quando as pessoas leem se identificam muito, os pernambucanos, nordestinos principalmente. Sim. Mas do Brasil, em geral, as pessoas gostam muito de ver essa brasilidade, de se enxergar na cidade, nos personagens, que eu acho que vem muito disso de que as pessoas estão muito acostumadas a ler livros que vêm dos Estados Unidos e acabam, para elas, esse sendo normal. Aí quando vê alguma coisa escrita de um jeito nosso, isso acaba sendo diferente e chamando a atenção.
Eu concordo com o Lu, eu acho que tem um componente de afeto, um componente afetivo na literatura brasileira que é muito presente. Sim. A gente tem uma vontade de conexão muito grande, né? Então eu noto que, por exemplo, se você olhar fantasia, ficção científica, tal, de fora, geralmente eles são mais voltados para enredo, né? Então acontece isso, tem uma virada, um plot twist, tarará, enquanto o brasileiro ele quer mais conectado, tipo, olha, eu tô entendendo a sua dor, sabe? Isso que você sentiu, eu também já senti, vou fazer o personagem sentir. Uma Então coisa a gente bem tem novela, uma isso, coisa né? bem novelesca, a gente tem isso da É o de se personagem reconhecer, ali, né? Que você se identifica. Olha ali, o personagem, de alguma forma, ele passou por aquilo. Eu posso passar também. Pois é, tipo, o enredo acaba ficando em segundo plano, Sim. eu noto, né? O que é uma coisa que me agrada muito, né? Mas, assim, quanto ao meu público específico, eu tenho um sério problema de público, eu sou o terror das editoras, porque eu escrevo coisas, assim, muito... uma nada a ver com a outra. Então, assim, eu já recebi mensagens de... A pessoa que mais ama seus livros é a minha avó... E, sabe assim, eu tenho um fã-clube de senhorinhas por causa do Fantasma de Cora, que é um livro que eu escrevi em homenagem à novela das 6. Então, assim, é uma novela das 6. Eu recebo muita mensagem de avós. E, ao mesmo tempo, eu tenho livros que são muito mais pesados, sombrios, violentos. E aí eu recebo, assim, minha avó ficou horrorizada quando leu seu novo livro. Então, meu público é bem aleatório, assim, sabe? Você vai engabelando as avós, aí... Cada livro tá saindo para um público, o que é um terror da pessoa que tem que fazer conteúdo em rede social. Você também é tradutora, Sim. né? As traduções, de alguma forma, influenciam no que você escreve? Como é que se dá isso? Demais, assim. Eu acho que não é que influencie diretamente no que eu escrevo, mas é como se fosse um estudo de prosa, um estudo de literatura diário que eu tenho que fazer. Porque quando você tá lendo, né... meramente lendo por entretenimento, você tá prestando atenção, mas você se envolve com a história e tal, a página começa a ficar automática, né? Assim, você esquece que tá lendo, você tá só acompanhando a história. Mas na tradução, eu sou obrigada a, tipo, cada frase importa. Eu tenho que olhar as decisões de palavra a palavra do que o autor quis fazer. Eu tenho que pegar quais são os maneirismos dele, tipo, olha como ele repete essa palavra, olha como ele gosta dessa imagem e tal. E eu tenho que emular isso em outra língua, fazendo as adaptações necessárias. Então, assim, é um exercício. Você aprende muito a escrever, aprende recursos de narração, assim, é um laboratório. Acaba funcionando Bem como um interessante. filtro, né? Pra tua escrita. Exato. E fora os perrengues que a gente passa, né? Eu tô passando um agora, assim, eu peguei uma tradução que é um trocadilho, assim, impossível. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas é isso. Podia jogar na IA pra ver o que sai. Aproveitando isso, veja bem, a gente não pode deixar de mencionar isso. A gente está falando aqui de novas gerações e a inteligência artificial meio que está se espalhando por todas as atividades humanas e também no mercado editorial, na criação artística, literária, enfim. Eu queria saber um pouco de vocês como é que isso... como é que vocês lidam com isso e se de alguma forma vocês já tiveram que se deparar com essa presença da inteligência artificial no que vocês fazem, seja do ponto de vista da publicação de um livro, seja na hora de criar também, enfim, como é que vocês estão vendo e também sentindo os impactos da IA no trabalho? Assim, diretamente no meu, eu ainda não vi nenhum interferência assim direta, mas eu vejo muito caso de editoras que abriram edital de publicação e receberam bastante textos de inteligência artificial, em que geralmente isso é negado no edital, enfim. O que eu tenho notado também muito é o crescimento bem grande de conteúdo escrito por inteligência artificial, principalmente resenha de livro, legenda de post. Já vi algumas resenhas de livro meu, por exemplo, que claramente foi escrito por inteligência artificial. E eu fico me questionando se a pessoa realmente leu o livro ou botou ali só porque estava apressada e não queria perder tempo escrevendo. Mas eu acho que isso afeta muito a capacidade da gente de elaborar por nós mesmos, né? Porque a gente é capaz de ler um livro e escrever seu próprio texto. Mas acaba que as pessoas estão ficando preguiçosas e botando para a inteligência artificial resolver tudo. E acho que a gente está perdendo a capacidade de fazer esse raciocínio por si só, sabe? E tudo ficando igualzinho, em série, fora os outros desdobramentos, né?
Não é? Vocês estão esperando, olhando pra minha Sim, cara, né? com certeza. A palestra agora. Eu nem falei muito, porque eu Para sabia quem que não tu já ia sabe, falar. assim, palestra. é um assunto sensível pra mim. Eu sou muito, muito contra a IA generativa. Eu acho que Lucas tocou no primeiro ponto, Se tivesse assim. aí um medidor de pressão... Nossa, né? já tava lá em cima. Já Não, tava lá eu em falei bem o básico, assim, porque eu sabia Não, que tu ia então- adentrar mais. Mas eu acho que tem essa questão que o Lucas falou, que, assim, pesquisar, trabalhar, o processo cognitivo é importante para as pessoas. Eu acho que estamos todos emburrecendo pelo auxílio das tecnologias, né? E eu acho que, assim, apesar das tecnologias estarem aí para auxiliar, para automatizar o trabalho, para deixar a sua vida mais fácil, na verdade, elas atualmente estão aliadas a um sistema de precarização do trabalho. Então, elas não estão aí para deixar a sua vida mais fácil, para que você tenha mais tempo livre para ler um livro. Elas estão aí para fazer trabalho de menor qualidade, mais rápido, que é para você poder produzir ainda mais, né? Então, a IA, ela chega para eliminar o componente humano de vários trabalhos, tornar isso tudo muito mais barato e colocar um monte de dados na mão de um número muito pequeno, muito restrito de grandes empresas que controlam política e economicamente o mundo. Então, tem toda essa questão maior do que a literatura. Mas na literatura, especificamente, né, o livro, ele é tanto produto, a gente está aqui para vender livro, para ganhar dinheiro e tal, quanto ele é arte, né? Ele é expressão humana. O que diferencia o homem enquanto criatura, né? De qualquer animal, de qualquer ser vivo ou máquina que a gente conheça, é a capacidade imaginativa, é a capacidade de fazer arte, de se expressar. Então, a partir do momento que você cria arte artificial, uma arte gerada através do senso comum, porque o que a IA faz é pegar todo aquele montante de dados e fazer uma coisa derivada. Então, vai sair o mais meio termo possível. Então, você vai fazendo mais do mesmo. Você vai diminuindo diversidade. Você vai tirando o componente emocional daquilo. O quanto é válido engajar com a arte que não foi feita por um humano? Será que ainda é arte? Ou a gente está criando só produtos de entretenimento? Mas nem todo texto ele é feito com esse objetivo artístico. Então, você tem o texto informativo que você pode fazer a meiota lá básica para você informar aquele público daquilo, variando um pouco a linguagem, e é isso que a maioria das empresas de comunicação hoje estão fazendo. Então, mas aí você deixa de formar bons redatores, né? As pessoas perdem a capacidade de síntese, a capacidade de comunicação, a capacidade de E todos os refletir. textos são iguais. Todos não os textos é isso, estão iguais. é aquilo. Tudo do mesmo Exato, jeito. todos os textos são iguais. E tem... as pessoas dizem às vezes também assim, o consumidor ele não sabe o que ele quer. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, eu amei esse livro, eu queria ler mais 100 iguais a esse. Aí o algoritmo vai lá e mais 100 iguais. E, na verdade, ela queria, tipo, algo novo. Ela queria algo dissidente. Isso sabe? aí a gente entra numa outra questão. A gente também já discutiu isso por aqui, que é o seguinte, muitas vezes o leitor de Itamar gostou do primeiro livro, ele quer que ele faça outro livro tão bom quanto, mas daquela mesma forma. Se ele variar, se ele fizer tipo Fernanda, por exemplo, e variar muito o título, o leitor já vai ficar meio desconfiado, pode passar para um outro, tal. Preferi tanto o primeiro. Mas É a bom que minha tu não tem teoria... esse problema, né? Tu Então, já não comigo tem. é assim. Você não Mas tem. a minha teoria é justamente essa. O que tá fazendo a gente ficar desse jeito é porque o algoritmo sempre alimenta a gente com mais do mesmo. A gente fica confortável, sabe? Mas nesse caso não é só o algoritmo, a própria leitura já tem uma tendência a querer mais do mesmo, né? Então o autor tem esse problema. Se você escreve um livro que é muito bem recebido, as pessoas querem um livro parecido com aquele. Sim. E justamente voltou aquilo da imagem do autor primeiro, né? Itamar vem primeiro, as Isso. pessoas querem Sim, ele, isso. não importa o livro. Né? A gente volta para essa questão. O que é que tu acha? Eu acho que é por aí. Existe também essa questão de as pessoas quererem algo que elas gostaram, elas querem repetir a dose, mas também tem essa questão de ser fã daquele autor, e aí não importa, ela vai ler do mesmo jeito. Embora que ela não goste mais do que gostou do primeiro, mas ela vai ler da mesma forma. E sobre a IA, eu também tenho uma opinião parecida com Fernanda. Estamos emburrecendo quanto sociedade, quanto seres humanos. Acho que sim, a evolução, né, dessa parte tecnológica tem ajudado em diversas áreas, mas no que
no que se diz respeito à arte, é um lugar muito sensível daquilo que a gente produz e trabalha e consegue fazer quanto ser humano para deixar que uma máquina assuma tudo e faça o que só a gente tem capacidade de fazer dessa forma. Fora a questão autoral, né? Porque Sim. quando a gente fala a máquina vai fazer, a máquina não vai criar, a máquina vai pegar uma base de Sim. dados que é alimentada com o nosso trabalho para Sim. replicar. E quem é que paga o licenciamento dessas obras? Não paga. São dados que grandes empresas bilionárias roubam, né? Catalogam, guardam, às vezes sem o nosso conhecimento. E a precarização do É. trabalho de uma escala de profissionais, né, que estão tendo o trabalho cada vez menos valorizado porque a IA faz e faz de graça, ou porque eu pago um plano aqui e a IA vai fazer para mim. A gente teve uma polêmica recente, há 2 anos atrás, 2024, no Jabuti, com a desclassificação de uma capa, que Foi. estava concorrendo à melhor capa, que foi feita com IA. Né? Então, assim, é aquilo. Qual o mérito? Como é que a gente pode premiar uma capa que foi derivada do trabalho de várias outras pessoas que não foram remuneradas por isso, né? Então, tem muita com certeza. coisa por trás. Uhum. Bom, gente, a gente está chegando ao final do nosso papo. Eu queria que vocês agora lessem um trechinho do livro de vocês para a gente conhecer melhor, mostrando esse livro também para o pessoal. Fernanda, Quem começa. vai? Eu primeiro? Eu vou ler um trechinho do Lágrimas de Carne, que é uma noveleta que se passa em Serrita, no interior de Pernambuco. E, na verdade, eu vou ler um pedacinho do material extra que a gente fez para essa edição física. Tá, conta primeiro um pouco como foi que surgiu esse livro. A história é longa, você... Vamos lá, Não. eu vou tentar ser sucinta. Eu estava fazendo uma mentoria pela CIFA, que é a Science Fiction Writers of America, que é como se fosse um sindicato de autores anglófonos, né, de ficção científica e fantasia. Todo ano eles abrem essa mentoria, qualquer um pode se candidatar, e eu passei e fui pareada com uma mentora que é a Kerstin Hall, que é uma autora da África do Sul. E aí, a gente estava discutindo sobre como trazer a nossa cultura sem exotizar, né? Sem ser aquela coisa, samba, Brasil, futebol. Então ela me falou, escreve a coisa assim, mas só você entenderia e não pede desculpa, assim, só escreve. E aí eu peguei uma história que pra mim é muito pessoal, trouxe todas as coisas de trauma da minha mãe, de avó, de ser criada no interior, de toda essa nordestinidade eu coloquei nesse livro. E nasceu Lágrimas de Carne, que assim, é o meu xodózinho, né? E aí esse ano, 2025, na verdade, a gente já tá em 2026, a gente conseguiu lançar ele em versão física, né? Que foi meio que uma edição comemorativa. A gente lançou, inclusive, na Bienal de Pernambuco. Então... Massa. Lê um trechinho, então. Ele conta a história de uma carpideira, né? Que é aquela mulher contratada para chorar nos funerais. E seus 2 filhos mágicos, né? Ela tem Carcará, que é metade homem e metade falcão. E Suindara, que é metade mulher e metade coruja. Né? Então... eu fiz essa poesia como um material extra para edição física. O nome é Palavra Certa. Há muitos jeitos de invocar os irmãos mágicos de Serrita. Qual deles, no entanto, é questão de momento, de vocabulário. Suindara vem nos beijos de arrancar o fôlego, no arquejo entre os longos abraços, no prazer do êxtase. Carcará está no gozo, nos dedos molhados de cuspe, no instante da perda e pânico entre a separação de 2 corpos. Suindara é anseio de apertar o peito. Carcará é desejo de doer na alma. Suindara voa porque o céu a chama, Carcará porque a terra é pouco. As asas dela são lâminas para conquistar a escuridão. Quando ela bate as asas, tudo é possível. As asas dele são o manto da noite para cobrir as feridas. Quando ele bate as asas, nada importa. Suindara vem quando se recebe um filho, Carcará quando se deixa ele partir. Suindara está no sal dos reencontros, Carcará está no amargor da saudade. Suindara é chance, Carcará é aposta. Na vitória dela, as coisas vivas dançam. Na vitória dele, os mortos entoam sorrisos vermelhos. Não é preciso ter fé para chamar Carcará. Não é preciso ter ódio para encontrar Suindara. A justiça dela conquista, adormece e faz brotar. A justiça dele pega, mata e come. Ela consola porque esperança é mercadoria cara. Ele protege porque não aceita temer de novo. Você não pede a um. Pede sempre aos 2, mas é só um que responde. A Suindara peça colo e acolhida. A Carcará peça socorro. Maravilha. Uau. Muito bonito. Lucas. Eu vou ler um trecho da minha última publicação, que é Encontros Efêmeros,
que é uma publicação independente. Eu produzi ela a partir de um edital da Prefeitura de Recife, que foi da política Aldir Blanc, de incentivo à cultura. E esse livro, ele é um conto longo, uma noveleta, que fala sobre o mundo, uma Recife, né, que perdeu o seu encanto, ela perdeu a magia por causa do avanço da cidade, das tecnologias, da devastação ambiental. E por conta disso, os seres mágicos que viviam na cidade, nas matas, escondidos, enfim, eles estão fugindo, estão se refugiando num lugar que se chama o Refúgio. E o protagonista, ele é Tadeu, que ele é um remador, que ele navega o Capibaribe, guiando esses seres para esse refúgio. Então, cada capítulo, ele está fazendo uma viagem dessa, uma travessia, e escuta os relatos desses seres. Aí, esse trecho que eu vou ler agora... esse livro, ele também é ilustrado com fotografias de Recife, do Capibaribe, enfim, é bem bonito. E esse trecho que eu vou ler é um capítulo onde ele está navegando com a mãe e uma filha que estão indo para esse refúgio. A baronesa não para de olhar para as margens do rio. "Tira a mão daí, menina!" exclama quando vê a filha mexendo na água. A baronesinha puxa depressa a mão da água suja e os dedos emergem em forma de planta. Agita os filetes molengas de folhas verdes, balançando as raízes brancas e fininhas que pendem das juntas. Quando seca, a mãozinha volta à forma humana. "Já falei que a água tá suja, moleca." A menina fica amuada num canto. A baronesa vê que Tadeu observa a cena com pena e acha necessário dar uma justificativa ao remador. "Depois que ela nasceu, nunca mais entrou num rio. A poluição faz mal pra gente. Fica só na banheira lá de casa." Ficava. "Fomos despejadas ontem." "Do outro lado a água é limpa?" pergunta a menina. "Dá pra nadar com os peixes?" A mãe olha para o lado, escondendo os olhos marejados. "Dá sim", diz Tadeu. "Tem até peixe-boi, que é peixe na água e boi na terra." Baronesinha arregala os olhos e revela um sorriso banguela. No topo da cabeça, a flor lilás, quase branca, se abre. A mãe volta a olhar para Tadeu. "O que esse governo, filho da infeliz, está fazendo com a gente é imoral", fala ela. "Botou a gente pra fora pra fazer um parque." "Um parque? Pra quê? E mandar baronesas morarem na cidade? A gente precisa de água limpa. Você se lembra bem como era esse rio, né, Tadeu? Você é um remador. Diga aí, Tadeu, como era." Tadeu se lembra. Ele já viu muitas coisas em muitas épocas e se lembra de tudo. Ele se lembra de quando a água começou a correr e de quando o primeiro mangue nasceu nas margens daquele rio. Lembra das baronesas pulando na água, se banhando e brincando durante a manhã inteira, agarrando suas raízes nos remos para aperrear Tadeu. Lembra de quando a água limpa foi tingida pelo sangue dos primeiros humanos que remavam ali. Lembra de quando a água foi invadida por embarcações vindas de terras distantes e dos cadáveres acorrentados que afundaram na água. Lembra de quando a cidade foi crescendo e o rio mudou de tamanho, de forma, de cor, de cheiro. Lembra do sabão das lavadeiras e da tintura das fábricas. Lembra de todos os homens e mulheres e crianças e todos os seres que foram jogados na água para serem levados pelo rio que nunca para de correr, como se ali a água lavasse os segredos e a memória, restando só lama. Mas o remador se lembra. Massa, massa. Lua. A minha última publicação foi Veneno e Outras Formas de Matar. É um livro de contos e ele tá sob o mote do existem muitas formas de matar uma pessoa sem de fato tirar a sua vida. Então ele passa por vários temas como maternidade, narcisismo, violência familiar, de gênero, enfim. E é um livro que traz muito daquilo que eu faço de literatura hoje em dia. É uma literatura que eu digo que toca no que dói. E o conto que eu vou ler agora, na verdade uma parte dele, se chama Outra Metade da Noite. O livro também é ilustrado, tem fotos minhas, tanto na capa quanto do lado de dentro. E diz assim: Yandira segurou o bebê uma vez, depois nunca mais. As mãos vazias havia tantos anos, eram ornadas pelos muitos anéis, um para cada ano de ausência. Era a louca do filho desaparecido e dos dedos enfeitados. O excesso não escondia a falta, era jogado na cara de quem quisesse ver. A falta de Yandira era do dono do seu colo, do peito cheio, sem ter sido alimento, e o espaço nos dedos diminuindo, ano após ano.
Se as noites estavam bem definidas na vida dela, os dias eram de caos, de cansaço e de esperança. Havia tanto tempo que nem dedos e anéis juntos poderiam dizer. A procura pelo filho perdido tinha passado por inúmeros policiais, investigadores e detetives interessados apenas em tirar dela até o último tostão. Por isso, Yandira seguia sozinha há anos. Refazia os passos até o hospital, revivia o corpo do médico em suas costelas e ouvia o choro do bebê que a fez mãe, com seus olhos pequenos e bem pretos, uma única vez. Ia em arquivos públicos, cartórios e se demorava em cada rosto masculino de idade parecida com a do seu filho, não mais criança, mesmo ainda sendo em algum lugar da lembrança. Numa das partes ínsones, Yandira não acordou mais. Foi encontrada pela vizinha na tarde seguinte, quando só havia silêncio do outro lado da parede. A velha solitária não teria mais tempo para polir os anéis, andar com sua xícara de chá intocado. Não poderia mais procurar pelas ruas o seu menino dos olhos bonitos, da cor exata da outra metade da noite, a qual também não veria mais. Massa, massa. Todo mundo bem otimista hoje, né, Suede? Bom, e pra gente fechar, como é que os nossos leitores e leitoras podem encontrar os livros de vocês e vocês também, nas redes sociais? Os meus livros podem ser encontrados na maioria das livrarias, tanto físicas quanto digitais. Mas tudo sobre mim, inclusive redes sociais, tudo, você pode encontrar no meu site, que é o fernandacastro.me. Lá tem não só tudo que eu já publiquei, mas também os livros que eu trabalhei como tradutora, preparadora. Então, assim, toda a minha trajetória no mundo da literatura você pode encontrar por lá. Massa, massa. Eu tô nas redes sociais, Instagram, @lucasSNTN. Também vocês encontram todas as informações sobre mim e meus livros no meu site, lucassntn.com. As minhas duas publicações independentes, que é Bruxa de Areia e Encontros Efêmeros, só dá pra comprar comigo, então vai lá no meu site ou me manda uma mensagem no Instagram. E meus livros pela editora Nasce, que são Sangue Raro e O Silêncio do Mangue, dá pra encontrar na Amazon ou em livrarias. Joia. Para me encontrar é só ir no @Caixa de Lua no Instagram. E para adquirir os dois, tanto o Veneno e Outras Formas de Matar, quanto As Areias da Ampulheta, é pelo site da editora Literalux. E lá no meu Instagram, né, no @Caixa de Lua, tem lá o link certinho para adquirir. Também está disponível na Amazon e outros e-commerces. Massa, gente. Obrigado. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Letras de Pernambuco. Queria agradecer imensamente aos nossos convidados Fernanda Castro, Lucas Santana e Lua Costa. Não esqueçam de acessar nosso portal, nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Lembrando que o Letras de Pernambuco é uma realização do Livro News com o patrocínio da Coppergás. Muito obrigado.